Amém? Todos acharam? Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 15, nessa versão diz assim: depois de comeres, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeirinhos, ou cordeiros, em outra versão. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, entenderá, estenderá as mãos a outras pessoas, e vestirá e o levará para onde você desejar. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero falar de algo muito importante, irmão, que nos dias de hoje, não na igreja, nunca se fala da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Algumas pessoas podem ter um entendimento diferenciado, ou achar que pode interpretar a Bíblia, mas a Bíblia só pode ser lida e revelada por meio do Espírito Santo. A Bíblia não é conhecida num curso de teologia, não é. Alguns ministérios, você precisa de teologia para ser um ministro, mas a Bíblia não é conhecida num curso de teologia. A Bíblia não é conhecida por muito você ler ela. A Bíblia é a revelação de Deus por meio de Jesus, que é o seu verbo, a sua palavra, pela capacitação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem Jesus, você nunca vai entender a Bíblia. Ainda que você leia 16, 30, 100 vezes, você não vai entender ela. E hoje em dia temos vários tipos de interpretação da Bíblia, mas a interpretação original da vontade de Deus para com nós, ou para conosco, é o seu amor. Amém? Nunca foi o homem procurando a Deus. Começa lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram em pecado, morreram 3 tipos de morte: morte espiritual, física e moral. Se correram, ambos e se esconderam. Mas na virada do dia, quem apareceu lá? Ou quem apareceu no céu correndo atrás de Deus? Como é que foi a história? Você já leu? Depois de ter pecado, você entende que pecado é desobediência? Você entende que pecado é tentar acertar o alvo e errar? Você entende que pecado não é uma coisa, como se diz por aí, desculpa o linguajar, uma coisa cabeluda?
Pecado no original é traduzido como tentar acertar o alvo e errar. Pecou. Tem muita gente que classifica vários tipos de coisa como pecado. Alguns dizem assim: olha, fulano adulterou, isso é pecado, é grave. Algumas pessoas dizem assim, não é verdade? Fulano é um homem de Deus e errou, fez isso, é pecado, é grave. Mas sabe o que Deus diz desde o Éden até agora? Que Adão e Eva desobedeceram. Marque essa palavra: desobedeceram. Foram desobedientes. A desobediência é um pecado. Está ouvindo? Está ouvindo? A igreja está ouvindo? Está entendendo aí o que eu estou falando? Os irmãos estão aí no fundo. Está ouvindo muito bem o que eu estou dizendo? A desobediência é um pecado. Não é só matar alguém, não é só adulterar, não é só desejar, não é só roubar, não é fazer outras coisas que você considera grave, que é pecado. A desobediência é pecado. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eles desobedeceram a Deus. Mas na virada do dia, quem estava atrás dele? Satanás. Quem estava, irmãos? Deus. Sempre foi Deus atrás da sua criação. Aquele que cria é responsável. Por acaso tem pai e mães aqui? Aquele que dá luz, aquele que cria é responsável. Não é assim? Quando acontece alguma coisa com algum dos filhos que estão na escola, quem é chamado? O diabo. O diabo atentou aquele menino estava levado, estava com um bicho no couro, alguns dias estava com um capeta no couro, alguns dias estava endemoniado, a culpa é do demônio. É chamado lá na escola, não é, Maria? Chama o demônio que arranjou essa menina aqui para nós conversar, ou desse menino aqui para nós conversar. Não, a culpa é do Criador. Chama os pais, chama os responsáveis. E você é filho de quem? Não ouvi. Hã? Quem é responsável pela tua vida? Deus? É bom você ter esse tipo de entendimento. Quando o homem e a mulher lá no jardim do Éden erraram, desobedeceram ou pecaram, no final da tarde o responsável estava lá, Jesus Cristo, na forma de Deus. Ele estava lá. E ele disse, né, irmão Robson, ele disse: cadê os moleques levados aqui nesse jardim? Foi? Quero pegar eles lá no couro. Foi assim, Melisandre? Foi assim, missionário? Hã? Cadê os levados daqui? Deixa eu encher a cara dele. Foi assim? Primeiro, irmão, quem é responsável procura. Ele não perde ninguém. A Bíblia diz que Deus chegou na virada do dia e perguntou: Adão, Adão, aonde é que você está? Deus está falando comigo e com você, comigo e com você, está falando conosco. Porque às vezes, irmãos, nós queremos estar aonde Deus não nos colocou, e queremos ser achado de Deus. O achado de Deus que eu estou falando aqui não é o jargão que tem no meio pentecostal no qual nós fazemos parte. Não, não é esse jargão. Deus vai te encontrar, Deus vai te levantar. Isso não existe. Deus te coloca numa posição. Sabe, irmão, eu vejo muitos irmãos no meio pentecostal fazendo a maior dúvida que existe. A irmã Lisângela veio de um lugar que muitos falavam: ei, esse é o vaso. A irmã Lisângela é um vaso, não é isso, irmã Lisângela? É o vaso. Mas deixa eu te falar: se você é filho de Deus, se você é vaso, não importa o nome que você levar, o vaso tem perna. A nossa irmã que nos visita aqui, a senhora conhece vaso que anda?
Vaso tem perna? Vaso fica no lugar que você coloca. Está entendendo a mensagem? Vaso fica no lugar que você coloca. Ele não tem perna. Significa que ele não pode decidir pela vida dele. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele não pode andar para onde ele quer. Ele tem que ficar na posição que Deus colocou. Ele tem que ficar no lugar onde Deus determinou. Porque se eu e você não estamos no lugar onde Deus plantou, ele vai chegar para mim e para você e vai dizer: ei, Elias, ei, igreja, aonde é que você está? Não é porque ele não consegue te enxergar onde você está, não. Ele quer saber, porque você se desviou da posição que ele te colocou. Mas eu espero que você entenda. Muita gente diz: eu mando na minha vida. Já falou isso? Eu já falei isso há muito tempo. Hoje não falo mais. Eu disse para os irmãos que eu estou aprendendo a tirar o eu das minhas frases. Eu mando, eu faço, eu determino. Oh, meu Deus. Sabe, irmãos, alguns fazem algum tipo de pergunta e falam assim: ficar na posição significa o quê? Qual os benefícios de ficar na posição? Oh, irmão, você esqueceu do Jardim do Éden? Deixa eu te fazer uma pergunta: o Jardim do Éden existe agora? É visível para os humanos? Alguém pode entrar no Jardim do Éden e sair? Você conhece a história do Jardim do Éden, contada pela Bíblia? Era um lugar de dor e sofrimento, não era? Adão levantava pelas 3:30 da madrugada, não é? Eva fazia a sua boinha, né? Algumas mangas, algumas maçãs, não era assim, irmão Ramos? Não é não? Ia lá para Eldorado trabalhar, não era? Era assim? Era assim lá no Jardim do Éden? Muita dor, muito sofrimento, privação do sono ou acordar cedo para viver do suor do seu trabalho. Era assim? Sabe, irmão, esse é o meu lugar e o teu lugar. O lugar que Deus preparou é um lugar de abundância, não é um lugar de sofrimento, não é um lugar de derrota, não é um lugar de enfermidade, não é um lugar de dores, não é um lugar de aflição, não é um lugar de prisão, não é um lugar de cativeiro, não é um lugar de tormenta, é um lugar onde mana leite e mel. Se você não trabalhar muito, você não vai ser visto como uma pessoa decente. Esse não é o pensamento de Deus. Você tem que se preocupar com o pensamento de Deus, porque afinal Ele é o teu pai, Ele é o teu responsável, é Ele que toma conta da minha e da tua vida. Não fique preocupado com o que os outros acham. Isso significa, pastor, que eu devo fazer qualquer tipo de serviço? Não, a Bíblia diz que eu devo dar um bom trabalho pelo dia de serviço combinado. Servir o meu patrão como sirva a Deus. Não olhando para quem ele é, se ele é macumbeiro, feiticeiro, não, se ele é gal 30, não importa. Fazer o meu serviço como se estivesse fazendo para Deus, porque aonde eu estou eu represento Deus. Deus apareceu naquele lugar e disse: aonde você está? Você saiu fora da posição. Não é que Deus não via ele, Deus disse: você está fora da posição. A mesma coisa de Deus chegar aqui e dizer assim: naquele lugar ali senta fulano, naquele lugar senta fulano, naquele lugar senta fulano, naquele senta fulano, nesse lugar aqui senta fulano. Aonde está você? Entendeu? Você acha que Deus não sabe? Se até eu consigo saber cada lugar de cada irmão, Deus sabe. E uma coisa, irmão, no texto que nós lemos, não vamos muito adiante. Você já negou Jesus? Quem já negou Jesus aí? Não, ele não é o meu Senhor, não conheço ele, nunca vi. Quem já fez isso? Já fez isso, Lamar? Não conheço Jesus, nunca vi. Você já fez isso? Alguém aqui já fez isso? A Bíblia diz que Pedro fez isso. Você não é um daqueles que andava com ele? Não, nunca vi.
Você me parece como ele, anda como ele. Não conheço, nunca vi. Você está confundindo. Eu não conheço Jesus, nunca vi. Foi de Pedro disse. Está na Bíblia. Talvez não está na mesma versão da qual eu estou falando, mas está que Pedro negou Jesus por 3. No capítulo 21 do Evangelho de João, no versículo 15, a qual nós lemos, Jesus, após alimentar aquele que tinha negado ele, ainda ofereceu um cargo a ele. Você entende o que é amor? Sabe o que Jesus perguntou a Pedro? Pedro, tu pecou? Foi isso a pergunta? O texto que nós lemos? Foi isso, irmãos? Quem leu o texto comigo? Quem leu? Leu? Você leu o texto? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Pedro, você pecou? Sabe por que, irmão, Jesus perguntou isso para Pedro? Pedro, tu me amas? Porque quando Jesus desceu à sepultura, Pedro desistiu do Evangelho e foi pescar. Já viu aquela história? Está nervoso, vai pescar? Ele estava nervoso e foi pescar. E como ele era um líder, os outros que estavam de olho nele disse: vamos com você. Está entendendo o que o senhor está falando? Que se você desistir, muitos vão desistir. Se eu desistir, muitos vão desistir. Se você ler bem a história, você vai ver que quando eles voltaram da pescaria, eles foram. Eles falaram que iam e foram. Não ficaram só na promessa, eles foram. Quando eles iam voltando, Jesus esperava eles à beira da praia, com peixe assado, e perguntou para eles: vocês têm alguma coisa para me comer? Quem trabalha, irmão, tem que ter fruto. Vocês trabalharam a noite inteira, tem alguma coisa para me comer? Não pescamos nada. O Senhor mandou voltar e mostrou o lago e mandou jogar azeite, e eles pegaram 153 grandes peixes. Você lembra? Quando eles chegaram à praia, o Senhor esperava ele com um peixe assado. E eles comeram. E quando eles comeram, o Senhor disse: Pedro, chamou ele de Simão. Não sei se você percebeu nessa versão, as duas primeiras vezes ele chamou ele de Simão, filho de João. Você ouviu? Simão, filho de João, tu me amas? Sabe o que ele falou? Eu amo. Tu sabes que eu amo. Falar isso na cara de Jesus, você tem que ter muita coragem. Entendeu? O Senhor disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Depois perguntou a mesma coisa: Simão, filho de João, tu me amas? Ouça que mudou a promessa. O Senhor disse, perguntou a ele se ele amava. Ele disse que sim. Tu sabes que eu te amo. Ele disse: pastoreie, nessa versão, pastoreie o meu rebanho. Viu aonde nasceu o ministério pastoral? Só que ele não parou aí. Na terceira vez ele chamou ele de um novo nome. Disse: Pedro. Não foi Simão, filho de João. Tu me amas? E a Bíblia diz que, como muito de nós, quando o Senhor pergunta mais de que 2 vezes uma coisa para nós ficamos o que, Lídia? Magoados, bicudos.
A Bíblia diz que Pedro ficou magoado. Sabe? Como ele dissesse assim: olha, Senhor, o Senhor não confia na minha palavra? Sabe o que ele disse? O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu chamo. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu quero te dizer algo para terminar. Dizer que ama não basta. A obediência é o resultado da palavra amor. Glória. E se fosse você, eu tinha muito cuidado quando você fala que ama. Porque a lista do amor está lá em Coríntios 13:13. O amor é benigno. Mas a segunda parte você não vai gostar, não. Sofredor. Não suspeita mal. Não levanta falso acusação. O amor tudo suporta. Irmão, não dá nem para conversar sobre casais. Tudo suporta. O que ficou lá de fora, meu Monique? O que ficou lá de fora? Eu não quero nem pensar. Eu nem vou dar asa à imaginação. Tudo suporta. Não há nada que o amor não suporta. Eu estou falando do amor de Deus, não o amor com aqueles à base de troca. Eu amo fulano porque fulano me ama, a base de troca. Não. O Senhor disse: tu me amas, vai fazer aquilo que eu te coloquei para fazer. Apacenta as ovelhas. Eu não tirei você da pesca de peixe para você voltar para a pesca de peixe. Eu tirei você da pesca de peixe lá em Lucas 5, lembra? Hoje eu te faço pescador de homens. E não volte a fazer o que você fazia no passado. Quem ama obedece ao Senhor. Quem ama não obedece aos seus desejos. Quem ama não obedece à voz da carne. Quem ama obedece à palavra de Deus. Esse é o resultado. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Eu te coloquei como pastor. Essa pregação, meu irmão, começa de mim e vai até o último membro, até o último congregado. Qual a sua posição? Você foi chamado para quê? Se você achar que foi chamado para pedir, o Senhor está pedindo para me falar, eu vou falar. O culto é um lugar de adoração, não é um lugar de pedir. Você sabia disso? Eu posso pedir? Pode, mas não é o lugar. O objetivo principal de quem sai do seu lar e vir à casa do Senhor é oferecer adoração ao seu Senhor, ao seu amado, como 1h30 de intimidade com Ele, não 1h30 de reclamação, não 1h30 de pedidos. Será que o Senhor vai falar comigo? Eu vou lá para o Senhor falar comigo. Oferece o que você tem. Oferece a sua adoração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas lhe serão acrescentadas sem pedir. Tudo que você precisa lhe será acrescentado. Em Mateus 6:33 em diante, tudo lhe será acrescentado. Ele disse: não fique pedindo, não fique preocupado em que comer, no beber, em vestir. Os gentios faz isso. Vocês não são gentios, agora vocês são filhos de Deus. O que Deus quer que eu faça hoje não é sair de Três Lagoas e ir para a África, porque alguns só acham que fazer a obra de Deus é ir para a África. Se Deus pedir para você orar por alguém, orem com sabedoria, não é comprar a batalha de ninguém. Com sabedoria, apresente essa pessoa ao Senhor. Eu estou dizendo para você, se Deus pediu para você fazer isso, daí você decide. O que Deus quer que eu faça hoje não é sair de Três Lagoas e ir para a África. Se Deus pedir para você orar por alguém, orem com sabedoria, não é comprar a batalha de ninguém. Com sabedoria, apresente essa pessoa ao Senhor. Eu estou dizendo para você, se Deus pediu para você fazer isso, daí você decide.
Deus não trabalha com emoção. Eu estou emocionado porque o meu vizinho de alto e de pé, ou da frente ou do fundo, ou o meu parente, aí é minha parentela, é o meu sangue, está passando por isso. Eu vou entrar em campanha, eu vou entrar em oração. A carga é sua. Não venha para me orar, que eu não vou te ajudar. Eu só oro porque o Senhor manda orar, porque a bênção não é minha. E eu quero pontuar o que os irmãos estavam lendo no Velho Testamento. A unção falhou, não? Na vida de Eliseu a unção falhou. O que é de Deus não falha. O homem falha, mas o que é de Deus não falha. Sabe o que ele pediu? Porção dobrada do Espírito que há em ti, não da tua unção. Porção dobrada do Espírito que há em ti. Porção dobrada do Espírito que há em ti. Não é nada de Elias. E o Senhor concedeu. A unção estava lá. Enquanto havia uma existência dele, a unção estava lá. O que havia lá? Ossos. A unção estava lá para garantir a palavra de Deus. A unção não falha. Sabe o que eu acho engraçado? Foi lido aqui que Eliseu estava doente da doença que ia padecer ou morrer. Ouviu isso? Percebeu isso? Que ele estava enfermo e não pôde segurar. Será que a unção falhou, Lili? A unção estava lá nos ossos para ressuscitar alguém que estava morto. Será que a unção falhou na vida dele? Eu não gosto da morte de Eliseu. Eu não gosto da morte dele. Eu não gosto. Não disse que está certo ou errado. Eu disse que eu não gosto da morte de Eliseu. A unção estava lá para ressuscitar morto. Mas se você não usar, ela é você, não é com Deus. Pare de colocar a culpa em Deus. Eu estou vivendo assim. Não, é você. A unção é dada a mim, é você. A unção que estava sobre Eliseu está sobre mim. Maior ainda, porque o Espírito Santo agora habita em mim. Você acha que tem como melhorar isso? O Espírito Santo é Deus. Ele habita em mim. Ele habita em você? Ou ele é um visitante? Porque eu vi gente falando: olha, ai Senhor, visita, visita, visita. Eu não sei, eu não quero visita, porque ele já é um habitante da minha vida. Então significa que ele vive em mim. A maior unção que existe em todo o universo, em todo o tempo, que existiu, que há e há de existir, habita em nós. E não há como melhorar isso. Se eu não usar, com certeza eu vou falhar. Se eu não usar, a unção nunca falhará. Ainda que os meus ossos estejam lá, a unção vai estar presente. Foi delegada a minha vida, ela vai estar lá. A culpa não é de Deus. Erga a tua mão, receba. Receba com a imposição, pelo poder do Espírito Santo, a direção, a obediência do Senhor. Obedeça o que Deus mandou você fazer. Obedeça, se posicione, obedeça ao Senhor. Não seja vítima. Aceite a posição de vencedor que Deus te deu. Em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais que vencedor quando eu levanto de manhã, quando eu olho para fora, quando eu saio para trabalhar, durante o meu trabalho, com as pessoas que eu vou me relacionar, na falta do meu trabalho. O Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha sabedoria, é o meu entendimento, é a minha visão espiritual. Aceite essa unção que vive dentro de você. Eu disse, mas vou terminar dizendo isso. Não é porque o Espírito mora em você que ele manda na tua vida sem a tua autorização. Nenhum que habita na tua casa pode mandar na tua casa se você não autorizar.
Nenhum que mora na tua casa manda na tua casa sem você não autorizar. Ele disse lá em Romanos: convém que eu reine, mas é você que tem que dar a autorização para ele reinar. Convém que eu reine, até ter colocado todos os teus inimigos debaixo dos vossos pés. O Espírito Santo tem sede de colocar todos os teus inimigos, os meus e os teus, debaixo dos nossos pés. Você está ouvindo isso? Se eu fosse você, começava a glorificar a Deus. Não há nada que possa resistir o Espírito Santo. Ele tem sede de colocar. E ele disse: convém que eu reine, convém que eu reine. Quando você vai permitir que eu reine? Quando você vai abrir mão da ilusão do controle, que você está no controle, que você está na direção da sua vida, para que eu reine? Convém que eu reine, até ter colocado todos os seus inimigos debaixo dos vossos pés. Cria e vive a nova vida pelo Espírito. Seja livre de toda ilusão, seja livre de todo embaraço, seja livre de toda cadeia, de toda cegueira, de toda tormenta, de toda prisão, de todo cativeiro, de todo laço do passarinheiro, de toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, voodoo, magia negra, saravá, simpatia, maldição. Seja livre em nome do Senhor Jesus de todo embaraço, do espírito da morte que rodeia o mundo inteiro através dessa pandemia. Você acha que é outro espírito? Não, é o espírito da morte. Pode aparecer com Covid-19, mas é o espírito da morte. Muitos têm cefado, mas você é um filho de Deus. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Não sei se você percebeu. Ele disse: eu estou visitando todas as casas desse rebanho. Aleluia! E repreendendo o espírito da morte. Não é o ceifador com uma foicinha lá, não. É o espírito da morte, agora atualmente chamado com Covid-19. O Senhor está dando liberdade para a tua casa, para a tua família. Sirva ao Senhor, ande na obediência. Ei, eu recebo o livramento de Deus. Eu sou livre do espírito da morte. Eu sou livre do ataque da morte. Eu sou livre. Tem mais alguém aí que é livre? Tem mais alguém aí que recebe o livramento do Senhor? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ao Senhor toda honra, toda glória. Irmã Elisângela, eu sei que o meu Redentor vive e já se levantou. Já se levantou. Eu também bem sei que os seus pensamentos não podem ser impedidos. Está ouvindo? Jó 42, do versículo 1 em diante, ele começa a dizer: eu bem sei que os seus pensamentos não podem ser impedidos. Se os pensamentos de Deus não podem ser impedidos, a cega na nossa vida, eu sou livre, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que ele se levantou, e quando ele se levantou, não é agora, eu me levantei, eu estou de pé, para a honra e glória do seu santo nome. Bendito seja o nome do Senhor. Se hoje é noite de libertação, é noite de restituição, aquilo que foi roubado deve ser devolvido na tua vida em nome do Senhor Jesus. Não importa como levaram, ei, os mesmos que levaram, trará de volta, porque é teu em nome do Senhor Jesus. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Está terminado em nome do Senhor Jesus.